Sejam bem-vindos ao programa Palavra Viva da Associação São Rafael. Hoje nós estamos aqui com a Sônia, da comunidade Unidos em Cristo, para falar sobre o Projeto Raquel. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigada, é um prazer estar com vocês para poder esclarecer um pouquinho sobre o que é o Projeto Raquel, que é uma pastoral da Igreja Católica Apostólica Romana. O que seria então esse Projeto Raquel, Sônia? Como que ele chegou até a comunidade Unidos em Cristo? Como que se deu essa entrada do projeto, que é um projeto da igreja, né? E chega até a comunidade? Como que nasceu? O Projeto Raquel nasceu nos Estados Unidos, né? Por conta dos bispos e os padres perceberem que quando as mulheres chegavam até eles, estavam muito machucadas psicologicamente. Faziam uma confissão, mas muita coisa ainda acontecia dentro delas. Então resolveram criar esse projeto, onde ela tem todo um apoio psicológico além da confissão. E chegou no Brasil em 2011, através de uma senhora que participou lá no projeto, se encontrou nesse projeto, apresentou a CNBB aqui do Brasil, na época Dom Petrino e Dom Joaquim, que acolheram o projeto e pediram para a comunidade Unidos em Cristo estar acolhendo o projeto e para poder lançar no Brasil. Então, a comunidade abraçou o projeto e estamos aqui trabalhando com ele. E como essas mulheres chegam até o Projeto Raquel? É somente numa confissão que ela tem conhecimento, de repente, pelo padre desse projeto, ou existe qual a forma de divulgação, né, para que elas cheguem até aqui? Sim, existem alguns padres que já conhecem o projeto, então após uma confissão eles pedem para que elas cheguem até nós, indicam, né, o projeto para que elas possam chegar até a nós. E também pelo cartaz que foi elaborado pela CNBB e que está fixado nas igrejas, né, um cartaz a nível nacional, todo o Brasil é o mesmo cartaz. E, através do cartaz, ela chega até nós, onde está o nosso telefone, nosso site, ela nos procura para estar trabalhando, que é esse cartaz aqui. Projeto Raquel, Esperança após o aborto. O Projeto Raquel existe para ajudar mulheres, independente de sua crença, a redescobrirem a esperança após o aborto. O projeto propõe um caminho de fé, compaixão e perdão. E quando ela chega aqui até o projeto, como é feita essa abordagem? Elas chegam e a gente parte para uma conversa, né? A partir de uma conversa onde o meu papel é mais escutar realmente o que elas trazem, as angústias, sentimento de culpa, sofrimento de vários anos, onde elas relatam desde quando fizeram o aborto até o momento de hoje, até os dias de hoje. O que elas têm sofrido com tudo isso. E o sofrimento é muito grande. Tem mulheres que já sofreram aí, como uma senhora que eu atendi de 72 anos, 50 anos ela passou carregando essa culpa com ela, né? Então eu acolho, eu as escuto, apresento para elas a misericórdia de Deus, né? Que o projeto, o ícone do nosso projeto é Jesus Misericordioso, onde eu mostro para elas que a misericórdia de Deus é muito maior que o pecado delas, e que no momento que elas se abrem a esse Jesus, elas são acolhidas e perdoadas. E a partir daí, a gente, dependendo da conversa, ou encaminho para uma nova confissão, ou vai a um psicólogo que vai ajudá-la na parte psicológica. Então tem todo um acompanhamento a partir do momento que ela vem e se expõe e conta aquilo que está acontecendo. E ali se percebe a questão da síndrome do pós-aborto, né? Isso. Ali se caracteriza que existe ali um quadro que a coloca numa situação, vamos supor, de vida na tristeza? Sim, de muita ansiedade, de tristeza. Elas falam que não conseguiram nunca ser felizes, não encontram a felicidade, a alegria em lugar nenhum. É tudo muito exterior, porque interiormente é um luto muito grande que elas não conseguem trabalhar.
E o projeto vem para ajudá-las a trabalhar esse luto anterior. Porque, na verdade, quando falece alguém, a gente tem aquele momento do velório, de vivenciar aquele momento. E elas não. Então, isso fica guardado. É onde vem todo o sofrimento delas. Isso precisa ser trabalhado através de uma terapia, de uma boa confissão, de um acompanhamento espiritual, muitas vezes, que eu também, às vezes, consigo fazer com elas. E como fala, os resultados, como que você consegue visualizar a melhora dessa pessoa a partir desse primeiro passo, né, de chegar até aqui, de fazer esses encaminhamentos, como que ela vai, né, passando por essas etapas. Vocês têm tido bastante testemunhos, né, desse percurso? Sim, quando a mudança assim, é bem nítida até no primeiro contato com elas. Quando elas chegam meio acanhadas, às vezes com vergonha por ter feito isso, se sentindo culpadas realmente. E quando elas vão se abrindo e conseguem colocar aquilo para fora, parece que tira um peso tão grande que ela já sai aliviada. Só de falar, né? Só de falar. Elas falam assim, nossa, eu nunca consegui falar isso com ninguém. E só de pôr isso para fora, partilhar com alguém, isso já me deu um alívio muito grande. Aí teve um caso de uma senhora que ela não conseguia ir ao sacerdote. Então eu acompanhei ela, acho que 2 meses, assim, toda semana no momento de oração, de entrega, caminhando com ela. Aí até que ela falou, estou preparada para ir ao sacerdote. E foi. E essa mulher, a vida dela virou completamente. Hoje é uma pessoa feliz, que consegue encarar os filhos, que consegue encarar os netos, coisa que ela não conseguia fazer por conta disso. Então, a mudança delas é muito nítida. A partir do primeiro contato que eu já tenho com elas, depois a gente vai percebendo que isso vai mudando completamente. Então, de repente, o tempo é individual, né? Cada pessoa, por exemplo, pode ser num primeiro atendimento a pessoa já sai melhor, pode demorar meses, semanas, não tem como precisar, né? Daqui a um mês a pessoa já vai estar bem, depende muito dela. Depende muito da abertura dela para isso, né? Dela começar a se sentir realmente amada por Deus, perdoada. Porque muitas falam, olha, eu já confessei várias vezes, mas isso ainda está em mim. Então é aquela culpa interior dela. Deus já o perdoou, mas ela não se perdoa. Então quando ela percebe que Deus realmente a perdoa e que ela, devido às circunstâncias que aconteceu o fato, eu vou colocando para ela o porquê que ela fez um aborto, qual a circunstância, qual o momento emocional que ela se encontrava naquele momento que ela fez, ela começa a perceber que ela não é somente ela é culpada, tem todo um quadro em volta dela, onde ela consegue ir se localizando e isso vai tirando um pouco tudo isso dela, né? Ela consegue ir trabalhando isso e vai trabalhando, tirando um pouco essa culpa, porque é um quadro, né? Uma mulher, ela não aborta porque ela quer, ela aborta muitas vezes porque ela é abandonada, porque ela está perdida, porque ela tem medo do que a sociedade vai falar. Então, são eles os motivos que que a levam a um aborto. Então, não é porque é algo que ela queira. Então, e no fim, depois ela acaba se culpando. Poderia ter conseguido transpor todos esses obstáculos e ter continuado com a minha gravidez. Mas, no momento, é algo tão forte que ela acaba partindo por um aborto. E depois ela se sente culpada. E quando ela começa a trabalhar todos esses passos e esses sintomas, ela vai conseguindo vivenciar e estar bem. Com ela mesma, com o outro. Eu falo, você tem que estar primeiro de bem com você, com o outro e com Deus, né? É um tripé, comigo, com o outro e com Deus. Aí ela se sente plenamente feliz. Aqui na comunidade, então, ela consegue ter esse primeiro atendimento contigo, esse momento de escuta, tem também o processo da oração e tem um acompanhamento inicial com psicológico. E depois de um tempo, ela pode ou não ser encaminhada por uma terapia um pouco mais longa. Sim.
Normalmente nós temos já uns psicólogos que abraçaram o projeto, assim como alguns sacerdotes, aí elas são encaminhadas para lá e começa toda uma terapia. De vez em quando eu ligo para cada uma delas e vejo como é que elas estão, e graças a Deus estão bem, estão caminhando, estão conseguindo superar tudo isso, né? Algumas demoram mais, outras é mais rápido, então depende, acho que, de cada uma. Certo. E qual a abrangência desse projeto, Sônia? Em quantos lugares ou países? Ele já está bem, como fala, bem distribuído ou não? Ainda é um projeto novo? Nos Estados Unidos ele já existe desde 1984. Então, fora do Brasil, já existem muitos países. No Brasil, só está há 4 anos. Então, digamos que ele ainda é um bebezinho, começando a caminhar. Então, temos aqui em São Paulo, no Brasil nós temos em São Paulo, em Salvador, em Florianópolis, né? Em Petrópolis. Então, a igreja ainda está se abrindo, porque é algo muito novo para a igreja. E a igreja, como sempre, é bem cuidadosa em tudo aquilo que ela apresenta, né? E com esse ano da misericórdia, colocada pelo Papa, então muitas dioceses nos procuraram, muitos sacerdotes nos procuraram, então eu sinto que o projeto dessa vez vai começar a caminhar melhor. Mas até então ele era muito fechado, muito difícil de ter acesso até pelas pessoas, porque ainda não se conseguia perceber que esse cartaz teria que estar afixado numa paróquia e dali não sair, porque não é uma campanha, é algo que é contínuo. Porque quando as mulheres chegam na igreja e vê, ela não vai anotar na hora, ela vai voltar depois, porque de repente ela está com o marido, está com uma amiga, ou está com os filhos, se alguém vê elas anotando, vai falar, mas por que você está fazendo isso? Né? E ela não vai se expor. Então ela volta depois de uma semana, ou depois de 15 dias, procura o projeto depois de 4, 5 meses, 1 ano, porque elas têm que trabalhar também tudo dentro dela. É algo que elas vão trazer à tona e vai trazer mais sofrimento do que elas já estão vivendo. Então isso, para elas, é sofrível. Antes de chegar até nós, ela já trabalhou isso dentro dela, como teve um caso de uma senhora que ficou 1 ano com o telefone dentro da bolsa. E não conseguia chegar. Porque ela falou, o que vão me dizer, o que vão falar, quem é que vai estar lá, sabe? O que vão me julgar mais. Medo do julgamento, entendeu? Então é algo que é bonito dentro da igreja, é algo né, que vai, mas é algo que assusta de imediato. E a igreja, como sempre, cautelosa, está indo devagar. Acredito que daqui para frente as coisas comecem a fluir um pouco mais, né? Por esses momentos que nós estamos tendo com os bispos, com os sacerdotes, com a própria CNBB, né? Então, vamos ver daqui para frente como é que vai caminhar. Porque até então a procura foi bem pouca, realmente, até por conta de medo delas mesmo chegarem até nós. Aqui na comunidade está desde 2011. 2011. Tem um número preciso de quantas pessoas já foram atendidas ou não? De 2011 para cá, atendemos mais ou menos umas 50 pessoas. É pouco dentro do tempo que existe. 5 anos, né? Diante do tempo que existe, né, já quase 5 anos de projeto, atender 50 pessoas é muito pouco. Mas é essa falta de entendimento ainda do que é o projeto na realidade, né? O que ele consiste, qual é o objetivo dele. Então, ainda não conseguimos fazer-nos entender sobre isso. E, por exemplo, nesse site, projetoraquel.org.br, tem todos os lugares que tem esses atendimentos. Além daqui da comunidade, você pode encontrar um mais perto da sua região acessando o site. Sim. Aqui em São Paulo só existe aqui. Aqui em São Paulo é porque só isso? Porque ele é um projeto diocesano, é um por diocese, não é por paróquia. Agora, que nem a Arquidiocese de São Paulo é muito grande,
Então, tem setor Brasilândia, Ipiranga, Lapa, Belém. Setor Brasilândia já quer que coloque um núcleo lá, ligado a nós. Ipiranga, a mesma coisa. Então, está surgindo esse interesse dos bispos dos setores para estarem colocando, porque São Paulo é muito grande. Fica distante porque não é um trabalho paroquial, é diocesano, é diocese. Certo. E os bispos que precisam acolher e estar colocando nas suas dioceses, né? Certo. Talvez seja isso a maior dificuldade do projeto no momento. Sim. Mas estão se abrindo. Que bom, né? E o projeto Raquel, ele vem de uma passagem bíblica. Sim. Jeremias, né? Jeremias 31, de 15 a 17. Certo. Você pode partilhar um pouco com a gente dessa passagem? Podemos. Podemos. Eis o que diz o Senhor: ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada, porque já não existe. Eis o que diz o Senhor: cessa de gemer, enxuga tuas lágrimas, tuas penas terão a recompensa. Oráculo do Senhor. Voltarão teus filhos da terra inimiga. Desponta em teu futuro a esperança. Oráculo do Senhor. Teus filhos voltarão à tua terra. Palavra do Senhor. Então essa passagem foi escolhida, né? O projeto Raquel vem desse nome, dessa passagem, porque é uma passagem lá do Antigo Testamento, onde a gente sabe que muitas crianças morreram, e diz que Raquel chorava a morte dessas crianças, né? Por N motivos, até por abortos, e ela lamentava por não ter mais esses filhos. Então, diante disso, surgiu o projeto Raquel, e é a esperança para essas mulheres que hoje choram por terem perdido seus filhos, por abortos espontâneos, por abortos provocados. E a igreja hoje vem ao socorro dessas mulheres, dando a ela uma esperança, falando a elas que a igreja as abraça e que Jesus, misericordioso, a acolhe, independente do seu pecado, porque o amor de Deus e a misericórdia de Deus é muito maior que o pecado delas, de cada um. Então, essa passagem vem nos ajudar eu às vezes também falo com elas e coloco um pouco essa passagem para elas, mostrando que o amor de Deus é infinito e nada pode mudar. Louvamos a Deus então pelo projeto Raquel, né, por essa abertura da igreja, né, de estar acolhendo essas mulheres, e louvamos a Deus também pela tua presença hoje, né, nessa entrevista aqui na Associação São Rafael. Obrigada, que Deus abençoe, né, esse trabalho, essa acolhida dessas mulheres, e que a cada dia mais esse projeto se estenda, né? A comunidade está em Santana, na Rua Dr. Gabriel Pisa 588. O telefone do projeto Raquel é 2579-4175. Que a gente possa, né, tá também ajudando nessa divulgação desse projeto, e que vocês também possam nos ajudar na divulgação dessa entrevista, para que mais e mais pessoas possam conhecer essa graça de Deus. Obrigada, Deus abençoe, e curtam a nossa página www.associaçãosãorafael.com.br. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. Aqui.